Boa noite a todos, irmãos. Quanta alegria poder estar aqui compartilhando com vocês da palavra de Deus. Eu estava ali observando as pessoas que foram citadas e eu deixei de propósito um casal aí que gostaria que ficasse em pé. A minha cunhada, Arlene, irmã da Arlete, e o doutor Ananias, que vieram aqui para compartilhar. Levantem, por favor. Esse casal aí, muito obrigado, irmão, por terem vindo. Deus os abençoe. Deus lhe dê a paz. Eu passei uma mensagem para ele. E eu disse que gostaria de tê-lo aqui hoje à noite. Para eles. Né? E eu me emocionei. Não é novidade, né, para vocês. Talvez um dia eu vá ganhar um título aí de Pastor Chorão. Irmãos, mas vamos abrir nossas Bíblias. João 19, o texto que foi lido. E nós vamos ler sentados mesmo. Eu vou ler aqui. Vocês acompanhem a leitura. João 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. De fato, irmãos, há algo interessante aqui que eu gostaria de falar a vocês. Eu quero usar esse texto e dar um título a ele. Seria o tema: o Evangelho, a salvação para todo aquele que crê. O Evangelho. E aí, toda vez que falamos do Evangelho, que falamos no nome Evangelho, nos vem à tona, eu diria, o que nós estamos escutando nas igrejas como Evangelho? O que seria o Evangelho? O que seria o Evangelho? O que a Bíblia fala a respeito da palavra Evangelho? E é notório que esta igreja, os membros desta igreja, conhecem o que é. Mas nós temos muitas pessoas que nos visitam, sempre. Talvez pessoas que não conhecem ainda essa definição. O que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, 4, de 1 a 4 diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4, dá a definição do que é o Evangelho. Diz assim: irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele quer explicar a respeito da palavra Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, os entreguei o que também recebi. Aí ele vai definir o que é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. É importante nós vermos também que Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele reforça essa ideia do conhecimento do Evangelho. Em Gálatas, capítulo 1,
11 e 12, ele diz, escrevendo aos irmãos ali da Galácia, ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Isso é importante sabermos. Não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, é algo muitíssimo importante quando se trata de pregar o evangelho. Sabermos que não fui eu que criei, que não existe aqui ninguém, um ser humano normal que criou o evangelho, ou é uma ideia humana. E que isso significa para o pecador? Podemos sintetizar a resposta da seguinte maneira. Para vocês já irem associando a ideia do evangelho e os benefícios da sua criação para o pecador, né? Podemos sintetizar a resposta da seguinte maneira. Deus ofereceu aos pecadores um modo de escapar do castigo eterno que os aguarda. A Bíblia fala que nós somos por natureza pecadores. Por natureza. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, né? Se tivermos um modo de escapar do castigo eterno que os aguarda, se tivermos verdadeira consciência do nosso pecado e a situação miserável, e compreendermos a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. E se nos afastarmos do pecado com arrependimento e tristeza, e aceitarmos o sacrifício de Cristo pelo pecador. Hoje de manhã, na Santa Ceia, quando nós estávamos aqui, eu aproveitei a oportunidade para falar de um texto em Gênesis capítulo 22, que trata o texto se refere prefigurando a substituição que Jesus veio para morrer por cada um de nós. Em Gênesis capítulo 22, esse texto é um texto clássico mesmo da substituição. Sabe por quê eu quero falar isso? Porque Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia fala que o justo morrendo por nós, os injustos. E hoje eu me senti muito à vontade na ceia, falando desse texto, prefigurando em Gênesis já a vinda desse substituto. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. A figura de Jesus em Isaque, seu único filho, o filho de Abraão. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não é à toa que a Bíblia
fala de Abraão como o pai da fé. Vejam a fé de Abraão. Ele não disse que, os servos, fiquem aqui que nós voltaremos. Ele sabia o que ia acontecer. Deus livraria, e se mesmo usasse como holocausto, ou ressuscitaria, se fosse preciso, porque em Isaque estava a promessa. Isaque era um homem da promessa de Deus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Imagina essa situação, né? Ter que imolar o seu próprio filho. E ele não estava sabendo. Por isso que ele perguntou, cadê o sacrifício? Agora vai entrar a figura do substituto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele depois a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Está aqui a figura que eu falei, prefigurava Jesus Cristo como sendo o nosso substituto. Aquele que tomou a cruz, ele mesmo levou a cruz. Quando ele cortou a lenha, ele deu a quem? A Isaque. Abraão cortou a lenha, deu a quem levar a própria lenha para fazer o fogo? Isaque. Jesus não levou a sua própria cruz para o Calvário? A substituição. Irmãos, nós realmente, eu sinceramente não tenho palavras para expressar a minha alegria de poder dizer Jesus Cristo foi o meu substituto. Era eu que deveria estar lá. Abraão obedeceu e quando seu filho perguntou, onde está o cordeiro, né? É interessante nós vermos essa parte, né? Onde está o cordeiro? Mas, irmãos, a Bíblia fala desse sacrifício e por quem morreu? Jesus mesmo? A Bíblia fala. Aquele texto de João, capítulo 2, me fala a memória, aquela parte em que João Batista viu a Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu também pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus também morreu pelos pecadores, pelos injustos, pelos ímpios. Romanos 5, 6, 8 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Que amor esse de Cristo por nós, pecadores. Que amor inexplicável. Mas a Bíblia tem um texto que diz que Cristo morreu pela igreja.
e pelos crentes. Efésios 5, 25. Está fazendo uma comparação da família, de maridos. Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela. Mas, irmãos, sabe que me deixou perplexo em saber que o apóstolo Paulo, ele puxou para si a responsabilidade de ter um Salvador pessoal. Morreu por mim, ele disse. Qualquer um aqui pode dizer isso. Tiago pode dizer: Jesus morreu por mim. Eu posso dizer: Jesus morreu por mim. Gálatas 2:20 fala disso. Fala assim, olha: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem de vocês aqui poderia dizer isso? Jesus se entregou também por mim, pastor. Mas nesse texto que foi lido, voltar para o texto, João 19. Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É lógico que aqui nós vamos entender essa leitura vendo o quanto eles estavam querendo menosprezar Jesus. Eles fizeram isso não porque eles o tinham como rei, mas porque eles queriam denegrir a pessoa de Jesus. Mas eu lhes digo que, além de ser o nosso substituto, Jesus Cristo, sim, a Bíblia fala, é nosso soberano. Bem disse Pilatos aqui, bem disse. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas nós podemos dizer, ele é o nosso Rei, é o nosso soberano, é o nosso Senhor. Vocês já viram? Tem igrejas aí escrito: Jesus Cristo é Senhor. Muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Nós temos que querê-lo como Salvador, mas também como Senhor. Obedecer o que Ele nos manda. Se queremos dizer: eu sou de Cristo. A Bíblia fala, vamos abrir Lucas, os evangelistas. Lucas, desculpe, é Mateus 1 e 2. Mateus 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando os magos estavam procurando Jesus, estavam procurando um rei, o Rei dos Judeus. Então não foi ali que Pilatos falou aquilo. Já tinha sido falado quem era ele. Já tinha acontecido. João 12, Evangelho de João, capítulo 12.
12, 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido Jesus, estava de caminho para Jerusalém. Tomou ramos, de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. O próprio povo sabia quem era ele. Ele era rei de Israel. A Bíblia fala disso. Ele não é só o nosso substituto. Vamos ver aquela conversa em João 18, quando Pilatos está falando com Jesus. João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E não negou. Então ele dizia: Eu não sou rei. Tu dizes que sou rei. Ele afirmou: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Irmãos, mas Jesus Cristo não é só o nosso substituto, nem só o nosso soberano. Ele é algo mais do que isso. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Mesmo na morte, ele usou não só o título, mas o direito de salvar que ele tinha. E salvou um dos que estava ao lado dele na cruz. Lembram? Lembra? O outro evangelista, Lucas, ele narra essa conversa. Ele disse para Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele é o Salvador. Nós temos um Salvador que possui incomparável ternura, simpatia, consideração. Jamais esqueçamos essas palavras de Jesus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Foi ele que disse isso. Irmão, mas se nós formos ver na Bíblia, quantos deram testemunho que Jesus é o Salvador? O próprio Jesus falou dele mesmo em relação ao seu Salvador. João 5:24 diz assim: em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ainda Jesus dá esse testemunho como sendo o Salvador. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele disse: Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos o testemunho do próprio Jesus. Nós temos o testemunho do apóstolo Pedro. Nós temos outro testemunho de Pedro em Atos 4, 11 e 12. Ele fala de Jesus assim, olha: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro, irmãos. Há enganações. Ainda hoje, em conversa com uma pessoa que eu estava evangelizando, eu disse isso. Irmãos, estão enganados. As pessoas têm vários deuses. Eu até disse, lembra do Egito? Eles tinham deuses, inúmeros deuses, os egípcios na época. Deus da fartura, Deus disso, Deus daquilo. Para cada coisa tinha um Deus. Nós temos um só Deus. Quem é? O Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Quer mais alguma coisa do que isso? Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas. O apóstolo Paulo também dá o seu testemunho em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse é um testemunho interessantíssimo e que às vezes quando nós vamos ler, talvez não nos venha à vista o que ele está falando. Ele diz assim, ó: porquanto há um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aí, para não ficar nenhuma ideia, porque nós homens temos ideias e mais ideias de criar coisas, ele diz o nome desse homem. Ele diz, mediador entre Deus e os homens. Ele cita o nome, Cristo Jesus. Ainda diz, homem. Porque senão pode inventar, como tem muita gente aí colocando mulheres. Não estou desrespeitando as mulheres, estou falando desse lado aí. Quantas mulheres que são mediadoras, mediatrizes? A Bíblia não cita isso. Ela diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador ainda diz, Jesus Cristo, homem. Está mais claro do que isso? Impossível. Impossível. Mas há um testemunho que eu gostaria de dar, que a Bíblia fala, do Deus Pai. Está em 1 João 5, 9 a 12. Nós já vimos o testemunho do próprio Jesus, já vimos o testemunho do apóstolo Pedro, já vimos o testemunho do apóstolo Paulo. Agora vamos ver João narrando o testemunho de Deus Pai. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque aqui nós tínhamos o Deus Filho, Jesus Cristo, mas nós tínhamos homens aqui que deram o testemunho, que eram os apóstolos. O apóstolo Pedro, ele não disse que era ele, o apóstolo Paulo não disse que era ele, nenhum disse sou eu. Como tem muita gente que tem o Pedro como um Deus, tem o Paulo como um Deus, e etc. Sem falar de Maria, que é nossa irmã em Cristo, mas que não é mediadora. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Vejam bem. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Vamos ver o testemunho?
que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem é seu Filho? Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Esse é o testemunho de Deus a respeito de quem é Jesus Cristo. Irmãos, você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? No texto que nós estamos lendo, vamos ler o último versículo que foi lido, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A consumação da grande obra da redenção do homem. Está consumado. No último domingo, nosso irmão presbítero Edivaldo estava falando dos favores que essa palavra nos traz. O que aconteceu conosco? A consumação de todas as coisas, como diz aqui. Está consumado, está terminado a obra que meu Pai me deu a fazer. Ele disse, a última palavra de Jesus, está consumado. Então, principalmente isso, a consumação da grande obra da redenção do homem. A solene declaração proveniente dos lábios de nosso Senhor antes de morrer, está consumado. Nossas almas repousam sobre uma obra consumada, sobre uma obra feita. É muito fácil e até mesmo, eu estou falando aqui até para mim, é muito fácil começar as coisas. Mas o mais difícil é terminar. Mas com Jesus não foi assim. Ele tanto começou, quanto consumou, quanto terminou a obra. Por cada um de nós. Nossas almas repousam realmente em uma obra consumada, se confiamos na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que eu perguntei, você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? Você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? Romanos 8,34 é um versículo grandioso nesse sentido aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Quem os condenará? Se Cristo morreu por nós, por cada um de nós. Amados amigos, que nos visitam aqui hoje. Vocês acabam de ouvir o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, irmãos. Eu não falei um momento aqui para vocês. Venham a Jesus que vocês vão ter vidas melhores. Vocês vão ter prosperidade. Que vocês... Não. Não falei isso. Eu falei o que o Evangelho é. O que ele faz.
as nossas necessidades maiores, as nossas necessidades espirituais, que o Evangelho faz. Esperamos que os amigos que aqui chegaram considerem estas verdades. Considerem essas verdades. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa convencê-los do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Por quê? Porque pastor nenhum, padre nenhum, nem o Papa, ninguém tem esse poder. É o Espírito Santo de Deus que age na vida das pessoas. Agiu na minha vida. Agiu na minha vida. Todo mundo dessa igreja sabe meu testemunho. Eu dizia que jamais entraria nessa igreja. Quantas vezes alguém que conversou comigo tratava bem, mas quando virava as costas, dizia: está doido esse aí. Pensa que eu vou aceitar a lavagem cerebral? Quando foi no dia 29 de novembro de 1998, eu aqui cheguei. Pela graça de Deus, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele me livrou da morte eterna. Amigos que nos visitam, quero que vocês analisem, deixe que Jesus Cristo seja também o teu Salvador. Deixa. Abre teu coração. E venha habitar no teu coração. Venha habitar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu sei que, como eu falei, não tem poder nenhum, mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder de torná-lo uma nova criatura, ter um novo nascimento, ter uma nova história. Eu tenho uma história agora muito diferente. Eu tenho 2 nascimentos. Eu citei o nascimento espiritual ainda agora. O outro nascimento é 8 de março, no Dia da Mulher, de 1950. É o meu nascimento natural. Meu nascimento espiritual, dia 29 de novembro de 1998. Quem de vocês quer mudar sua história, tendo um novo nascimento em Jesus? Vocês sabiam que um grande homem, um grande mestre judeu, precisava disso, Nicodemos? Ele foi procurar Jesus e Jesus sabia o coração dele e disse para ele que é importante nascer de novo. É importante nascer de novo. Finalmente eu quero dizer, a minha oração é que
aquele que nos visita hoje possa receber de Deus, Espírito Santo de Deus, esta nova vida em Cristo Jesus. Vamos baixar nossas cabeças, por favor. E eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu me deste de transmitir o Teu santo Evangelho, a Tua palavra, que é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor Deus, mais uma vez, por favor, tem misericórdia de almas que aqui estejam e que precisam da Tua salvação. Usa da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia que usaste para comigo, para com a minha esposa, para com os meus 2 filhos. Usa para aqueles que estão aqui que ainda estão indecisos. Tem misericórdia, Senhor Deus. Salva essas vidas. Pai bondoso, Pai amado, que hoje seja mais um dia de festa no céu, com a salvação de almas, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado mesmo por esta oportunidade. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém.